Hoje é o momento, mais do que nunca, de você parar e analisar a maneira como tem vivido, se dentro ou fora das Escrituras, da vontade do Pai. Creia, ninguém pode viver feliz longe de Deus. Ninguém pode ter paz longe dele. Isso não se refere apenas a uma questão religiosa. Você não agradará a Deus pelo seu próprio esforço ou pelas suas obras. Não é por aí. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você não consegue se purificar dos seus pecados. O que você pode fazer é se arrepender, dar meia volta, ou seja, abandonar o caminho que estava seguindo e tomar outra direção. É dar uma guinada na vida. Ao dar meia volta, você poderá se reconciliar com Deus e passará a ter entendimento da vida. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Muitas vezes as pessoas imaginam que Deus é fiel apenas para curar uma enfermidade ou para abrir uma porta de um emprego. Mas nós, você, eu, temos que entender que Ele é fiel para perdoar os pecados, e quando Deus perdoa, a Bíblia diz que Ele esquece. Ele esquece dos meus pecados, Ele esquece dos teus pecados. Jamais me lembrareis. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Ou seja, perdoar para Deus é esquecer o seu delito, é esquecer o que você fez. Mas também, por outro lado, não pense que Deus deseja a sua confissão como se não soubesse do que você fez. Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Ele já nos conhecia. Deus deseja que você reconheça seus pecados, que tenha humildade em reconhecer que errou. Não é como acontece entre aquele que cometeu um crime e o juiz, na justiça dos homens. É necessário que a pessoa confesse o crime para a sociedade e, quando não há flagrante, que revele a todos que de fato fez. Mas com Deus é totalmente diferente. A sua confissão não vai fazer Deus sabedor dos seus pecados. Você não vai confessar os seus pecados para Deus para Ele ficar sabendo, ficar ciente do que você fez. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas então por que eu tenho que confessar se Ele já sabe? Mas confessar significa você está dizendo para o Senhor mais ou menos assim: Deus, eu sei que eu lhe ofendi. Comecei a andar longe do Senhor, transgredir os teus mandamentos, ferir a tua santidade. Mas agora, arrependido, eu confesso os meus pecados. A palavra diz, lá em Provérbios 28, 13, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Agora, como que eu vou saber se realmente eu me arrependi? Existem pelo menos 3 fenômenos que acontecem na vida de uma pessoa que realmente se arrependeu, que realmente está se arrependendo. Primeiro,
a confissão. Você confessa o teu pecado para Deus. Segundo, aquele que confessa é aquele que deixa, é o abandono da prática, é o abandono daquilo que você estava fazendo. Você não faz mais, você vira as costas para aquele pecado. E terceiro, a aproximação de Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Como que você vai alcançar misericórdia se você confessou, você deixou seu pecado, mas você não está se aproximando de Deus? Você não está buscando a Deus. Então você, na verdade, não se arrependeu. Então Deus, ele tem para mim, Deus, ele tem para você a misericórdia, a fidelidade, o perdão. Deus tem para você o carinho. Deus, ele quer ter lugar dele na sua vida. Esse vazio que nós sentimos, esse vazio que muitas das vezes você tem em sua alma, só Jesus pode preencher. Então, querido, escolha deixar seu coração no coração de Deus, o Pai. Escolha entender e viver essa maravilhosa realidade que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Então, enquanto nós não pedir ao Espírito Santo de Deus que encha nosso coração de sensibilidade contra o pecado, nós nunca vamos vencer o pecado. Temos que estar sensível a ele. Sensível ao quê? A voz do Espírito de Deus. Quando errarmos, quando pecarmos, devemos não sentir alegria, prazer pelo pecado, mas tristeza pelo pecado. Então, que Deus nessa manhã me enche de graça, de força, de ânimo, essa palavra de reflexão para nossas vidas. Que Deus venha abençoar a tua igreja, que Deus venha abençoar o teu povo, que Deus venha nos renovar, uma renovação espiritual para que nós possamos vencer as nossas pulsões carnais, para que nós possamos vencer a nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída, porque nem tudo na minha vida é o diabo, nem tudo na tua vida é o diabo. Tem pecados, tem coisas na nossa vida que nós praticamos porque nós queremos, porque o pecado não é ruim, o pecado é gostoso, o pecado é prazeroso, mas que nos leva para o inferno, que nos leva para a perdição, se nós não nos arrependermos e nos voltar para Deus. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o que lá? Bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, ou seja, é mais do que feliz o homem que passa por provação, porque quando ele for provado, quando ele for aprovado, em algumas traduções diz aprovado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E depois continua dizendo: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu estou sendo tentado, porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas então por que eu peco? Porque a Bíblia diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aonde está o diabo aí? Nessa passagem não citou nenhum momento que é o diabo que faz com que você cometa pecado. Então, que Deus nessa manhã venha nos conceder graça, que o teu Espírito Santo venha nos encher, nos dar graça para renunciar o pecado, abandonar as práticas que não agradam a Deus. Nós somos pecadores? Sim. Vamos pecar? Sim. Nós vamos pecar. Ontem mesmo na igreja a palavra foi falada na boca do pastor Udinei. Aquele que disser que não tem pecado está mentindo. Está fazendo Deus de mentiroso, chamando Deus de mentiroso, porque a todo momento nós pecamos. Ao Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer. Ao Romanos capítulo 6, versículo 23 diz:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, que Deus lhe conceda graça nessa manhã, em nome de Jesus. Fique com essa palavra para a sua meditação, em nome de Jesus, nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Hoje é o momento, mais do que nunca, de você parar e analisar a maneira como tem vivido, se dentro ou fora das Escrituras, da vontade do Pai. Creia, ninguém pode viver feliz longe de Deus. Ninguém pode ter paz longe dele. Isso não se refere apenas